Bom, pessoal, hoje a gente vai aprender a como desenhar, né, os diagramas fasoriais de geradores síncronos, tanto geradores síncronos quanto motores síncronos. Mas antes de a gente desenhar e saber ler, né, quando ele está sendo capacitivo ou indutivo, absorvendo ou não potência reativa, a gente precisa definir algumas coisas, que é onde os livros não definem isso e causa confusão. A gente acaba tendo que decorar algumas coisas. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é intuitivamente como que a gente bate o olho no diagrama e a gente sabe se é um motor, se é um gerador, se ele é indutivo, se é capacitivo e o que exatamente significa ser indutivo ou capacitivo. Ele está absorvendo ou ele está mandando potência para a rede, tá? Então vamos lá. Primeira coisa aqui, tá? Primeira coisa quero desenhar aqui um indutor, tá? E a gente vai intuitivamente criar as definições que a gente precisa aqui, tá? E para isso a gente vai partir do caso mais simples, que seria, né, um indutor, tá? Esse indutor ligado a um vetor aqui, tá? Então esse indutor aqui, tá? X fatorial, já na sua forma fasorial, né? Então a gente vai definir que a corrente, tá, positiva, ela está entrando aqui, tá? Isso aqui tem muito a cara de um motor. Mas o que a gente precisa aqui é entender quando a corrente está nesse sentido, o que significa a potência reativa, tá? Então vamos lá. Bom, primeiro passo aqui é a gente colocar uma referência. Geralmente a referência ela é dada aqui pelo vetor tensão terminal e a gente vai fazê-la como referência. Então, agora eu já posso calcular essa corrente que está chegando ali no indutor, tá? Então, eu tenho aqui meu VT, ele é fase zero, sobre JXS. Isso aqui também pode ser escrito como VT, na verdade, não tem T aqui, né? Então, V fase zero, XS 90 graus. Então, eu sei que o meu fasor corrente ele vai ser V sobre XS menos 90 graus, tá? Bom, mas não é a corrente que eu estou preocupado. Eu quero saber aqui como é que tá as potências, né? Principalmente as potências reativas aqui, que é o caso. Bom, a gente sabe que a potência aparente ela é definida pelo produto do fasor tensão vezes o fasor corrente conjugado, tá? Então, eu posso escrever como V fase zero vezes a corrente que a gente acabou de calcular, que é V sobre XS menos 90, tá? Então, conjugado. Então, o S vai ser igual. O V aqui é fase zero, então isso aqui na verdade é um escalar. Então, nenhum problema se eu escrever V sobre XS. O conjugado, né, de um número complexo, basta eu multiplicar por menos 1 aqui. Né? Então, menos 90 vai virar 90. Tá? Então, 90. Bom, isso aqui é a mesma coisa que J V ao quadrado XS. Eu quero que vocês reparem no sinal aqui, tá? Esse sinal. Ou seja, isso aqui significa que é um indutor, a corrente está entrando e a potência aparente, né, no caso aqui, neste caso, a gente tem que a potência aparente, ela é composta apenas de potência reativa, tá? Então, ela é composta apenas de potência reativa e ela é positiva, tá bom? Positiva, tá? Mas o que que acontece? Ela ficou positiva porque eu defini que essa corrente aqui ela está entrando no indutor, tá? Ou seja, isso aqui tem muita característica de um motor, tá bom? Vamos fazer agora a mesma coisa, tá? A mesma coisa, só que se eu, né, então deixa eu anotar aqui. Então a gente está vendo aqui que a potência ela é positiva V ao quadrado XS, tá? E aí eu quero que a gente guarde esse número. A gente vai fazer a mesma coisa, só que
colocando aqui uma corrente no sentido contrário, como se ela estivesse saindo, e a gente vai analisar. Mais uma vez, lembrando, a gente está trabalhando aqui com o indutor direto, tá? Bom, aqui a gente tem o mesmo sistema, só que agora eu coloquei a corrente como sendo positiva, né? A referência saindo aqui, ou seja, isso aqui tem muita cara de gerador, tá? Então vamos ver o que acontece aqui. As definições são exatamente as mesmas, tá? Então eu vou já colocar aqui direto. E a gente sabe então que o fasor corrente é V fase zero sobre XS 90. Isso aqui vai ser VXS menos 90, tá? Bom, mas o que a gente está preocupado aqui é com a potência, que é V fase zero vezes Vx de S menos 90 conjugado, tá? Então, o S aqui vai ser V quadrado x de S conjugado mais 90. Então, a gente tem aqui que o S, que é a mesma coisa do que, ele vai ser mais J V quadrado x de S. Ou seja, a potência aqui é mais J V quadrado x de S. E mais uma vez, eu quero que vocês prestem atenção aqui neste sinal. Por quê? A gente colocou uma outra referência, né, um sentido contrário para a corrente, e novamente aqui, ó, a potência deu positiva. Por que ela deu positiva, assim como no outro caso? Elas deram positivas porque ambas têm características indutivas aqui, tá? Ambas têm característica indutiva. Isso aqui faz com que a gente perceba que tanto num gerador, né, que é o caso, quanto num motor, ele está com características indutivas quando a potência reativa é positiva. Ou seja, ele está fornecendo potência para a rede, né? Fornecendo potência para o sistema. Tanto o motor quanto o gerador, eles injetam, tá? Eles injetam reativos na rede. Vamos fazer a mesma análise agora, só que com um capacitor, tá? E a gente vai fazer para os dois casos. Bom, agora a gente está partindo aqui do pressuposto que a gente tem agora uma característica capacitiva nesse gerador, tá? Então vamos lá, vamos ver como é que se comportam os sinais aqui da potência reativa. Neste caso aqui, a gente já fez isso algumas vezes, mas na verdade a gente só vai calcular a corrente, tá? Então a gente tem aqui a corrente IA, ela vai ser dada por V fase zero. Lembrando, aqui é V fase zero, da mesma forma que os outros, e aqui V fase zero, sobre menos JXC. Isso aqui vai ser V sobre XC mais 90, tá? Então, a gente sabe que a potência ela vai ser dada por V fase zero vezes o conjugado, né? Então, vai ser VC. Aqui o conjugado, basta mudar o sinal. Então, vai ficar menos 90, né? Então, menos 90. Isso aqui vai ser V quadrado, XC. Menos 90 é o mesmo que menos J, tá? Então, neste caso aqui, o que é menos J, VC, XC, tá? Então, mais uma vez, repare agora no sinal, tá, da potência reativa, né? A gente pode ver aqui, ó, que claramente é um valor negativo. Vamos ver agora para um motor como que se comporta o sinal dessa potência reativa? Então, aqui a gente vai ter a mesma coisa, né? Os cálculos não mudam. Repare que eu só mudei a referência, que eu estou dando a referência, tá? Eu estou mudando a referência. Então, o IA vai ser V0 sobre XC menos 90. Então, isso aqui é V0 XC mais 90, tá? E a gente chega à conclusão de que S vai ser igual a V0 vezes XC menos 90. Por sua vez, o Q aqui é menos V quadrado XC. Ou seja, independentemente
em um motor, tá? Se eu estou no motor ou no gerador, quando ele tem característica capacitiva, o valor da minha potência reativa, ela sempre vai ser menor do que zero, sempre vai ser negativo. Bom, então agora a gente já estabelecemos quais são, né, as referências que a gente usa. Agora a gente vai trabalhar com um motor real, né, um motor ou um gerador, e fazer o fluxo de potência. Bom, então vamos analisar aqui, tá, um gerador, né? Gerador porque eu estou definindo que a corrente elétrica ela está saindo pelo terminal positivo, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai calcular essa corrente e calcular a potência, entender aqui como é que a gente pode ter uma característica capacitiva ou característica indutiva e desenhar então aí os valores, né, os fasores de um gerador, tá? Bom, primeira coisa, né? Como é que a gente calcula aqui o fasor corrente? Esse fasor corrente é dado pela diferença de tensão aqui no indutor, né? Na impedância síncrona, dividido pela própria impedância. Então a gente tem aqui o EA, delta, né? Lembrando que esse delta aqui é o ângulo de carga, e o VT é a referência, eu vou colocar como tensão zero, tá? Então VT fase zero. Tudo isso aqui dividido por JXS. Tá? Para facilitar as contas, eu já vou trocar esse JXS aqui também para escrever na forma polar. Tá? Então, a gente tem o EA fase delta menos o VT fase zero sobre X de S fase 90. Bom, então a gente tem aqui que o IA ele é EA sobre X de S, delta menos 90, menos o VTX de S, sobre 0 menos 90 é o próprio 90. Bom, dito isso, o que a gente vai fazer agora? A gente sabe que a potência, né, potência aparente, ela é definida pela tensão vezes o conjugado aqui da corrente. Bom, essa potência aqui, essa tensão, é a tensão terminal, tá? Então, o S, né, a potência aparente, vai ser V fase zero vezes o EA sobre X de S, delta menos 90, menos o Vx de S, que é VT, e aqui também é VT, fase menos 90, tudo isso aqui conjugado, tá? O conjugado de uma soma ou de uma diferença, que é o caso, é a diferença dos conjugados, tá? Então eu posso tirar o conjugado disso e o conjugado disso. Ou seja, na verdade o que eu estou falando, tá, é uma propriedade dos números complexos, que é AX de S, delta menos 90, conjugado, menos VT, fase zero, VT x de S menos 90, também conjugado, tá? Bom, então, VS, isso aqui eu posso escrever como VT EA x de S, conjugado desse ângulo aqui, eu só mudar o sinal, né? Então, isso aqui vai ficar 90 menos delta, menos VT ao quadrado x de S, mais 90. Agora eu vou escrever isso aqui na forma retangular, tá? Então a nossa potência S, ela vai ser dada por VT EA X de S. Isso aqui vai ser cosseno de 90 menos delta, mais J seno de 90 menos delta, menos o VT ao quadrado, x de S. Aqui está 90 graus, já posso colocar direto aqui o J. Tá? Só que, se eu fazer aqui essa soma de arcos, né, a gente chega à conclusão de que isso aqui, ó, isso aqui é seno de delta, e isso aqui é cosseno de delta. Então, eu vou criar uma nova página e a gente vai escrever isso aí.
Bom, então a gente tinha chegado nessa fórmula aqui da potência aparente. Tá? Então, a potência aparente aqui, ela vai ser a tensão terminal vezes o EA, x de S. E aí eu já vou substituir aqui por seno de delta mais J cosseno de delta menos o J, tensão terminal aqui ao quadrado, x de S. Vou juntar parte imaginária e parte real, tá? Então, vou colocar elas separadamente. Então, a gente tem aqui o VT vezes o EA sobre o x de S, vezes o seno do ângulo de carga, mais J vezes, né? Deixa eu pôr aqui, VT EA, x de S, vezes o cosseno de delta, menos o VT ao quadrado sobre x de S. Tá? Então, o que eu quero chamar a atenção aqui de vocês? Essa primeira parte aqui, esta primeira parte é a potência ativa, né? Ou a potência média. E essa fórmula é muito conhecida, né? Como a máxima potência aí que a potência, né, que um gerador, um motor pode fornecer ou absorver da rede é dado pela tensão terminal, a tensão interna dividido pela reatância. E essa segunda parte aqui é justamente, tá? É justamente a potência aparente, né, que é o que causa muita confusão. Aliás, a potência aparente reativa, né, a potência reativa. E repare o seguinte, a depender aqui dos valores, tá, que eu coloque, né, aqui para tensão terminal, o EA, o VT, eu posso ter valores negativos por causa desse sinal. Então a gente vai olhar especificamente para essa equação e trabalhar com ela, tá? Então vamos lá, deixa eu fazer aqui na mesma página, deixa eu só separar aqui. Eu vou ter aqui então que a potência reativa, ela vai ser dada por VT EA sobre x de S, vezes o cosseno de delta, menos o VT sobre x de S, vezes o VT, tá? E aí eu quero fazer isso aqui, ó, VT sobre x de S, vou pôr em evidência EA vezes o cosseno de delta menos VT. Então, repare o seguinte, se EA vezes o cosseno de delta for maior do que o VT, a gente tem uma carga aqui positiva, tá? Então, se eu tiver isso aqui, ó, EA vezes o cosseno de delta maior do que VT, ou seja, então esse Q é positivo. E a gente já viu que Q positivo é indutivo, tá? E se a gente tiver o EA vezes o cosseno de delta menor do que o VT, a gente tem uma situação que o Q é menor do que zero, ou seja, isso é capacitivo. E a gente está trabalhando aqui no gerador, tá? Então agora a gente vai, de fato, escrever, tá, os diagramas para o gerador. Bom, então a gente vai desenhar aqui o diagrama, tá, para um gerador, tá? Um gerador, tá? O gerador, ele pressupõe que a potência aparente ela é positiva. E com isso, a gente tem um caso que a tensão terminal ela é maior do que zero, tá? A tensão gerada. Para isso, eu vou fazer o seguinte, eu tenho que fixar um ângulo delta aqui para a gente... Nosso intuito aqui é entender quando a máquina é capacitiva, indutiva, superexcitada, menos excitada, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fixar aqui essa linha pontilhada, tá? Que é onde eu estou fixando a potência. Eu estou fixando aqui o ângulo de carga, tá? Eu estou fixando porque eu quero trabalhar sempre com o mesmo ângulo de carga aqui, tá? Então vamos lá. A primeira coisa a se fazer é a gente desenhar o fasor tensão terminal. Ele é sempre, né, nos nossos diagramas fasoriais, ele é sempre a referência. Então eu vou desenhar aqui em azul o vetor aqui. Bom, eu coloquei aqui uma cola, né, que era o que a gente já tinha entendido que quando a potência reativa é positiva, é indutiva, e quando ela é negativa, é capacitiva. E para que isso acontecer, a gente tem essas condições. Uma outra coisa que talvez a gente não falou é que
A tensão, né, interna de um gerador, ela é dada por uma constante, o fluxo magnético, tá? E a velocidade. Como a gente está trabalhando com gerador síncrono, essa velocidade é sempre constante, tá? Então eu posso escrever que o EA ele é proporcional ao fluxo, diretamente. E o fluxo, por sua vez, é diretamente proporcional à corrente de campo. Então, o EA ele é diretamente proporcional à corrente de campo. Tá? Então, essa questão de subexcitado e superexcitado, na verdade, quer dizer a quantidade de corrente de campo aqui que a gente está colocando. Tá? Então, a gente vai deixar isso aqui, que isso aqui é importante. Tá? A gente vai marcar isso aqui, que isso aqui é importante para a gente entender por que a gente chama de subexcitado, superexcitado. Tá? Bom, então vamos lá. Vamos começar aqui com uma corrente. Com uma corrente aqui, eu vou chamar corrente IF1, tá? Essa vermelha aqui, ó, corrente de campo 1. E essa corrente aqui, né, a gente vai ter uma corrente de armadura 1, tá? Em vermelho. A gente não pode confundir corrente de campo com corrente de armadura, tá? Então essa corrente aqui, ó, de armadura, eu vou colocar ela aqui para baixo, tá? Então a gente vai ter de armadura aqui, ó. Então a gente tem a corrente de armadura 1. E aqui tem um ângulo delta, que é o fator de potência aí, tá? Bom, então quando eu marcar aqui, multiplicar a corrente pela impedância síncrona, a gente vai ter um vetor aqui, mais ou menos aqui, tá? Então, a gente teria aqui esse vetor aqui, tá? De forma que se eu prolongasse aqui, ó, se eu prolongasse esse vetor com essa corrente, sempre tem que dar 90 graus, tá? Então isso aqui sempre dá 90 graus. Isso aqui não está bem em escala, mas é JXS vezes o fasor IA. E por sua vez, então, a gente tem aqui a corrente, tá? Corrente não, a tensão terminal ali, EA, tá? Então a gente tem aqui o EA, tá? Então vamos chamar aqui de EA1, tá? Em vermelho. E aqui a gente tem o delta, tá? A gente tem aqui o delta. De forma que, se eu projetasse aqui, ó, esse delta, projetasse ele aqui no eixo, tá? Ou seja, o que é projetar esse delta? É multiplicar esse fasor vezes multiplicar o módulo desse fasor vezes o cosseno desse ângulo. Eu teria aqui, com certeza, algo aqui, né? Aproximadamente aqui, ó. Então, se eu projetasse aqui, tá? O cosseno desse ângulo, ele seria aqui, né, terminando aqui neste ponto, tá? Neste ponto, que é o EA cosseno de delta. Então eu posso ver que EA vezes o cosseno de delta cai nessa situação aqui. Ou seja, ele é um valor maior, ou seja, ele está positivo, é o que a gente chama aí de indutivo. Agora vamos analisar um segundo caso, né, que seria uma corrente de campo IF2 e uma corrente de armadura IA2. Essa corrente de armadura é tal que ela está mais ou menos aqui assim, ó, tá? Vou tentar colocar aqui um pouco mais em escala, mas tá aqui a gente tem corrente IA2, tá? Bom, se eu multiplicar aqui esse IA2, deixa eu ver o ângulo certinho aqui. Então a gente teria uma corrente aqui mais ou menos aqui, deixa eu colocar aqui em escala, uma corrente aqui, né, um produto, né, dessa, de forma que se eu prolongasse também esta corrente aqui, tá? A
gente teríamos aqui 90 graus, tá? Então, isso aqui seria o J, XS e E2. E repare que a gente vai ter aqui, então, tá? Só para fechando aqui, coincidentemente esse caiu no mesmo ponto, tá? Mas aqui foi uma mera coincidência de que eu teria aqui, então, tensão EA aqui, tá? Então, esse aqui é o vetor EA. E aqui eu teria um outro ângulo delta, tá? Então, repare que a projeção desse ângulo verde aqui, ó, a projeção, ele estaria aqui para baixo, ou seja, o EA vezes o cosseno de delta, esse verde aqui, ele vai ser menor do que o VT. Então, a gente estaria numa situação de capacitivo. E repare o seguinte, tá? Repare o seguinte, o que quer dizer, né? Então, aí, que esse EA aqui, eu tentei fixar aqui a potência, tá? Essa linha pontilhada preto é a potência. Repare que o módulo do EA aqui, ó, o módulo do EA, ele é maior ou menor, tá? Então, se a gente comparar esse vermelho com esse verde, o módulo claramente está menor, tá? Então, claramente os módulos aqui estão menores. Ou seja, vocês concordam comigo que, né, o módulo, opa, deixa eu tirar aqui. Então, aqui o módulo, tá? O módulo de EA é maior do que o módulo do EA2, né? Vamos dizer assim, o módulo de EA é maior do que o módulo de EA1. Ou seja, como eu sei que a tensão aqui ela é proporcional à corrente, então eu consigo dizer que a corrente de campo na situação 1 ela é maior do que a corrente de campo na situação 2. Então a gente já entendeu que a corrente de campo aqui ela influencia, né, nessa tensão interna, na força eletromotriz. Então o que eu posso perceber aqui? Que quando, né, eu existo aqui olhando para o gráfico, né, eu vejo que quando a minha corrente de campo é muito alta, a corrente de armadura ela começa a ficar aqui para baixo, tá? Então a minha corrente de armadura aqui abaixo, eu tenho uma situação de que, né, isso aqui, a potência reativa, né, ela é positiva, ou seja, a minha máquina, meu gerador, ele está trabalhando indutivo, né, ele tem características indutivas, e a gente sabe então aqui que devido à corrente, né, essa corrente aqui de campo ser maior, né, fazer com que essa corrente fique aqui para baixo, ou seja, na verdade, fazer que o módulo da tensão fique muito grande, ele está sobreexcitado, tá? Então, ele está sobreexcitado. Por sua vez, quando a gente olha aqui que a corrente de armadura está aqui para acima da linha azul, né? Essa aqui é a 2, a gente vê que a potência reativa é negativa, ele está, então, numa condição de capacitivo. E, por sua vez, a gente vê que o campo aqui, né, porque o módulo da tensão EA, ele é menor do que a tensão VT. O módulo vezes o T aqui é menor. E a gente vê, então, se a gente comparar, que eles são menores, né, esse verde com o vermelho. Então, ele está subexcitado, né? Então, quanto menor a corrente de campo, mais subexcitado. Quanto maior a corrente de campo, mais sobreexcitado, tá? Agora a gente vai fazer a mesma análise, só que para um motor, que é basicamente a mesma coisa. Bom, eu já deixei preparado aqui, deixei nossos lembretes aqui, lembrando que isso aqui não muda se a potência é indutiva, né, for positiva, ele é indutivo, se a potência reativa for negativa, é capacitivo, e essas aqui são as condições que a gente tem. Qual que é a diferença? No gerador, o EA estava adiantado da tensão terminal. Agora, ele vai estar atrasado. Então, o que a gente vai ter é uma curva aqui nesta região aqui do quarto quadrante, tá? E para manter a coerência, a gente vai ter, então, as correntes aqui, né, no terceiro e no
aliás, no segundo e no terceiro quadrantes aqui, tá? Mas para isso eu vou desenhar como se fosse um gerador. Eu vou começar aqui com o sobreexcitado, tá? No gerador, a gente tinha uma situação seguinte. Eu poderia ter uma situação de que a corrente ela estaria aqui para cima, tá? Só que no motor, a corrente, em vez de estar saindo, ela está entrando. Para a gente manter a coerência, a gente vai somar 180 graus. Então, a corrente, agora, a corrente de armadura, a gente pode colocar ó, que ela está entrando aqui, tá? Entrando. Eu vou deixar essa outra parte aqui, eu vou deixar essa parte aqui, só para a gente fazer um comparativo, tá? Aqui é onde talvez tenha a maior dificuldade aí com o pessoal, né? Todo mundo acaba confundindo isso aqui. Então eu vou deixar aqui como se fosse uma projeção. Deixa eu escrever aqui que a gente está falando agora de um motor, tá? Bom, no motor, a gente tem então que multiplicar aqui por 90 graus, tá? Então a gente vai multiplicar aqui por 90 graus. Bom, então eu teria a situação tal que aqui a gente teria aqui então o J, XS e A. De forma que se eu prolongasse aqui também essa corrente, se eu prolongasse, encostasse com essa outra aqui, isso aqui teria que dar, obviamente, 90 graus, tá? E aqui, então, eu tenho, né? Então, aqui eu tenho o EA. Então, aqui eu tenho o EA. Repare que se eu fizer, né? Então, aqui a gente tem, obviamente, nosso ângulo de carga, o ângulo delta. Se eu prolongasse, né? Isso aqui, se eu fizesse aqui a projeção aqui no eixo, eu estou vendo que o EA vezes o cosseno de delta, ele é maior do que o VT. Então, nessa situação 1 aqui, a gente tem uma situação tal que a corrente aqui, a potência reativa é maior do que zero, porque EA vezes o cosseno de delta é maior do que VT. Então, a gente estaria numa situação indutiva. Vamos observar agora o último caso, né? A gente tinha uma situação tal que a corrente de armadura aqui, verde, ela poderia estar aqui para baixo, mais ou menos aqui assim, ó. Deixa eu colocar aqui para... Né, no motor, ela poderia estar aqui para baixo, né? Ela poderia estar aqui assim para baixo. Só que, para manter a coerência, a gente vai escrever uma corrente IA. A gente vai escrever uma corrente IA, aqui IA2, né, ali para cima, tá? Bom, então a gente precisa multiplicar aquilo ali por JXSA. Então, aquela corrente ali, né, ela vai dar mais ou menos aqui, ó. Deixa eu ver o ângulo que eu usei. Bom, então se eu multiplicasse aqui, ó, a gente teria este valor aqui de corrente, né? Teria aqui, ó, J. Se eu prolongasse aqui, aqui também teria que dar 90 graus, né? Claro. Então, isso aqui é J, X, S e A. Tá? Bom, então, o que acontece? A gente pode ver aqui, ó, que a gente teria também o EA, né? O IA aqui, tensão interna, mais ou menos aqui. Então, esse valor aqui seria o EA. E se a gente prolongasse aqui, né? Prolongasse esse IA aqui, tá? Aqui também a gente tem um ângulo delta. Eu acabei esquecendo de colocar aqui, mas a gente fixou a potência ativa, tá? Essa potência ativa aqui está mais ou menos fixada aqui no mesmo ponto, tá? Então, se eu fizesse esse projeção do EA
aqui no eixo x, por exemplo, a gente pode ver que o EA vezes o cosseno de delta é menor do que o VT. Então a gente tem uma situação tal que a potência aqui, né, a potência reativa, ela é menor do que zero. Então a gente está numa situação capacitiva, tá? Capacitiva. Então a gente pode resumir que, né, que quando aqui, né, quando eu tenho uma situação de subexcitação, a minha corrente está aqui para cima. Se eu projetasse, ela apareceria aqui para baixo, lembrando que está no motor. Então, aqui nessa situação aqui, ó, eu tenho aqui uma potência reativa, tá? Então, eu tenho aqui uma potência reativa negativa. A potência ativa, tá? Ela sempre vai ser positiva ou negativa, dependendo da referência. Então, eu tenho uma situação, vou até colocar aqui em verde, né, para manter as coerências que a gente está usando. Então, eu teria aqui, tá? Eu teria uma situação aqui que, na situação verde, a minha potência reativa é negativa. A gente tem uma situação que a máquina está capacitiva e ela está, então, subexcitado, né? Então, subexcitado. Por que subexcitado? A gente está vendo que a tensão EA aqui, né, a projeção dela é menor do que a VT. Já na situação 2 aqui, a gente tem, né, uma potência reativa positiva, então ele tem uma característica indutiva e ele está sobreexcitado, ok? Então, pessoal, eu vou fazer um quadro resumo aqui, só para a gente fechar o assunto. Bom, então aqui para finalizar, né, a gente tem um quadro resumo. Aqui, nesses dois quadrantes, a gente tem situações de gerador, né, porque a potência aqui, o EA está adiantado. Aqui do outro lado a gente tem situações de motor, porque o EA está atrasado, né? Então aqui a gente tem o EA, então aqui a gente tem um ângulo delta, aqui a gente tem um ângulo delta, neste caso aqui a gente tem um ângulo delta, e aqui a gente tem o ângulo delta. Então, o que a gente pode ver aqui? A gente pode ver que, neste caso, a potência reativa é positiva, numa situação indutivo, e ele está sobreexcitado. Por que está sobreexcitado? EA cosseno delta é maior do que o VT. Tá? Analisando novamente aqui o gerador, a gente tem essa outra situação aqui, né? Então a gente pode ver que nessa situação a gente tem potência reativa menor do que zero, ele tem uma condição capacitiva e ele está subexcitado. Por que ele está subexcitado? O EA cosseno delta é menor do que o VT. Se a gente for aqui para esse outro caso aqui, a gente vê que ele está numa situação em que o Q é negativo. Agora a gente está no motor. Por quê? Então, se o Q é negativo, ele está numa situação capacitiva. Ele está subexcitado. Por que ele está subexcitado? O EA cosseno delta é menor do que o VT. E por último aqui, né, a situação do motor, a gente vê que ele está numa situação de Q maior que zero, então ele é indutivo, então ele está sobreexcitado. Por que ele está sobreexcitado? EA cosseno delta é maior do que o VT. Então, pessoal, quis trazer aqui para vocês essas situações, né, para a gente esclarecer, né, essas referências aqui, essas convenções que a gente usa para saber quando que é gerador, quando que é motor, quando que está super, quando que está sub, o que é indutivo, o que é capacitivo. Espero ter explicado bem. Até um próximo vídeo. Obrigado e tchau.